Do versículo 17. Deixa eu ver se é 17 aqui. Para ser mais rápido. A partir do versículo 16, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade ou benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Vamos estar aqui procurando entender que nós já falamos sobre todas essas obras, né? Nós já falamos sobre a imoralidade, a libertinagem, já falamos sobre o ódio, já falamos sobre a ira, já falamos sobre o ciúme, todas elas. E a última que faltou para nós meditarmos foi a obra da carne, da embriaguez e orgias e coisas semelhantes, e ao fruto do Espírito da alegria. E esse fruto é lindo, amados. É lindo esse fruto. Então, a embriaguez aqui, nós aprendemos muito sobre todos os outros, as consequências, né, de nós termos essas atitudes, de nós termos essas obras praticando na nossa vida. E nós vimos o quanto que isso é ruim, o quanto que isso é devastador em todas as áreas. Em cada área que nós estudamos aqui, seja o ódio, seja a imoralidade, seja a prostituição, seja a raiva, seja a discórdia, seja a inveja, qualquer dessas obras são terríveis. E não é diferente com a embriaguez, com as orgias e com as coisas semelhantes aqui que a Bíblia fala. Lá em Efésios 5, versículo 18, diz assim: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Provérbios 23, 20 e 21 diz assim: Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Olha que palavra forte, amados. Provérbios 23, 29 a 35 diz assim, eu achei muito interessante essa palavra. Diz assim: de quem são os ais? São perguntas, questionamentos aqui que Salomão faz. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Aí ele diz: dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada, ou algumas versões falam bebida forte. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando ele cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas
e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá: espancaram-me, mas eu não senti nada. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Que palavra mais incrível! Deixa detalhado exatamente o que acontece na embriaguez. O que acontece quando a pessoa chega ao ponto de beber, de não saber nem onde está, de não sentir o que acontece com ele quando ele está embriagado. E é tão forte quando ele fala assim: olha, quando o vinho, quando a bebida estiver no copo, cintilando ali, quando você beber e ela descer suavemente, não se engane, porque ela morde como uma serpente e ela envenena você como uma víbora. Víbora é a pior peçonha que tiver, a serpente mais peçonhenta que tiver, o veneno pior se chama víbora. Então, ele compara o beber de vinho, o exagero do vinho, exatamente com a serpente, com a cobra. E fala que a pessoa que ela chega nesse ponto, os olhos dela enxerga coisas estranhas, coisas que às vezes nem existem, que a mente dela imagina coisas distorcidas que não tem sentido, coisas que não é verdade, que é distorcida da realidade. Ou seja, é alguém que perde todo o sentido, é alguém que fica perdido. Amados, o vinho, a bebida, seja qual for, a embriaguez, de qualquer maneira que seja, ela destrói a pessoa, destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói lares, acaba com os amores, acaba com o respeito, com a honra. A pessoa empobrece, é o que diz aqui, que nós vimos em Provérbios, a pessoa empobrece. Por quê? Por que a pessoa empobrece, irmã Leile? Porque ela perde o senso de trabalho, de vontade, ela passa o tempo todinho ali bebendo e ela se esquece de trabalhar, de buscar o sustento. Ela não tem mais sentido, ela não tem mais aquele senso de responsabilidade. A embriaguez tira tudo isso. Quem vive bebendo empobrece. A bebida, ela tira os sentidos, amados. É interessante quando ele fala exatamente isso, que desce suavemente, parece que não é nada, mas depois destrói a vida da pessoa como um veneno de uma cobra. Quantos desastres nós já vimos por causa de embriaguez? Quantas mortes, quantos acidentes, quantas coisas acontecem por causa da embriaguez? Quanta destruição que isso causa. 1 Timóteo 3,8 vai dizer bem assim, que os diáconos, aqueles que servem na igreja, igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos, algumas versões falam não amantes, ou não dados a muito vinho, nem de lucro desonesto, ou seja, fala de novo. Por quê? Porque o vinho tira o seu sentido. Lá em Provérbios fala também, Salomão fala assim, olha, o rei, aquele que é a autoridade, não é bom que ele seja dado ao vinho, porque o vinho faz com que você perca o sentido, faz com que a sua mente se embaralhe e você deixa de julgar as coisas corretamente. Tito 2 fala das mulheres que não devem ser dadas ao vinho, não devem ser caluniadoras, fala exatamente, não devem ser escravizadas ao vinho, mas devem ser reverentes ao Senhor na sua maneira de viver. A embriaguez, amados, o excesso da bebida, ela destrói a vida da pessoa, destrói a família, destrói tudo. O que é orgia? Orgia, no dicionário, significa um ritual em louvor ao deus do vinho e das festas. Isso é que é orgia. Para os gregos, o deus das festas e dos vinhos é Dionísio. E para os romanos é Baco. Na orgia, amados, entra a imoralidade sexual, entra o desperdício, entra a confusão. A orgia, ela permite tudo, ela é um ritual terrível, terrível.
Na orgia, as pessoas que se perdem, elas se perdem na moral, elas pervertem umas com as outras, vem a imoralidade, vem a libertinagem, vem a confusão, a falta de orientação, a falta de ordem, vem o desperdício, o excesso de comida, o excesso de todo tipo de alimento em quantidade exagerada, parece que pode tudo. Tem no dicionário fala do famoso bacanal, que é o ritual que prioriza o excesso de euforia, não é alegria, porque a alegria é uma coisa boa, é euforia, é uma coisa que vem de repente e de repente passa. É o excesso de euforia, de bebidas alcoólicas, a falta de regra, a falta de limites, excesso de libertinagem. Isso é que é orgia. A orgia é uma espécie de festa sem limite, que pode tudo é liberado. E o que a palavra vai nos dizer lá em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 12? Paulo vai dizer assim, ó: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que palavra forte que Paulo está dizendo aqui. Olha, essas coisas é lícito, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, de ter a atitude que eu quiser. Eu tenho liberdade de fazer, de tomar, fazer a escolha que eu quiser. Mas Paulo está ensinando aqui, olha, você tem liberdade, mas não deixe nada disso te dominar. Não deixe nada disso te dominar. Nada pode ser maior do que o amor de Deus, por seus princípios, por seus valores. Nada, nenhum desejo seu pode ser maior que isso. Nada disso, dessas vontades, dessas obras da carne que nós estudamos todos esses dias, pode dominar a mim e a você. É isso que ele fala assim, ó, não deixe que nada disso te domine. Você é livre para escolher se você quiser, mas isso não pode te dominar. Você não pode ter excesso em nada. É isso que ele fala. Ele fala que, olha, Paulo está nos ensinando aqui que eu não posso deixar que o álcool, nem a imoralidade, nem as festas, nem a bebedeira, nada disso pode me dominar. Se eu tenho que me embriagar de alguma coisa, amados, Paulo ensina isso. Se você tem que se embriagar de alguma coisa, se embriague do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele traz vida. Nós vimos aqui todos esses dias os frutos do Espírito traz vida. Se você quer se embriagar de algo, se você quer se encher de alegria, se você está precisando ser cheio, se você está precisando ser renovado, não busque isso nas coisas mundanas, não busque isso em coisas passageiras, busque se embriagar, se encher do Espírito Santo que te enche de vida, que te enche de paz, que te enche de alegria, que te enche de bondade, que te enche de fidelidade, que te enche de amor, que te enche de domínio próprio. Busque se encher do Espírito Santo, porque quando você se enche do Espírito Santo, o Espírito Santo te enche do fruto dele e você vai ter todas essas virtudes te capacitando para enfrentar qualquer adversidade. 1 João 2,15 a 17 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou algumas versões falam a soberba da vida, não provém do Pai, não vem do Pai, mas vem do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. É passageiro, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e a sua cobiça, o mundo e que tudo que ele oferece é passageiro, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que vive pelo Espírito, aquele que anda pelo Espírito, como Paulo disse aqui em Gálatas, aquele que vive pelo Espírito, esse viverá, permanecerá para sempre. É muito forte essa palavra. O que dizer então? Que todas as coisas eu posso. Irmã Leila, você está dizendo aqui que eu não posso nada disso? Você pode. Eu posso. Se eu quiser escolher todas essas obras da carne, que eu posso. Ninguém vai me impedir. Deus não vai chegar aqui e falar assim, olha, você não pode fazer isso. Não.
Deus nos dá o livre-arbítrio, a escolha, a livre escolha. É isso que Paulo está dizendo. Olha, você pode, você tem a liberdade para você fazer a sua escolha, só que tem uma coisa. Algumas coisas são morde como a serpente, envenena você como a víbora, é como um veneno mortal. As obras da carne, elas são como um veneno mortal, amados. Envenena a nossa alma, envenena a nossa família, envenena nossos relacionamentos, envenena o ambiente de trabalho, envenena nossa vizinhança, envenena tudo, envenena a igreja do Senhor, envenena a obra do Senhor. Por quê? Porque a obra da carne é mundana, é coisa que vai ficar aqui, mas destrói vidas. Mas o fruto do Espírito, esse traz vida, traz alegria. Por isso que Paulo fala, ó, se você tiver que se embriagar, se embriague, se encha do Espírito Santo. Viva pelo Espírito. Por isso que ele fala assim, aqueles, no versículo 24, os que permanecem a Cristo Jesus, os que pertencem a Cristo Jesus, já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ele está dizendo assim, ó, aqueles que pertencem a Cristo já crucificaram suas paixões e seus desejos, já não vivem mais segundo suas paixões e seus desejos, mas vivem segundo o Espírito Santo. E o que eu posso dizer que dá alegria? A alegria significa estado de viva satisfação, de vivo contentamento, de regozijo, de júbilo, de prazer. É um estado de satisfação extrema, é um sentimento de prazer e de contentamento excessivo, acima de tudo. Não importa a circunstância. Por isso em que algumas versões fala lá sobre as bem-aventuranças, significa que bem-aventurado é mais que feliz, ou seja, é mais que feliz, é mais que alegre, está além. A palavra alegria, amados, ela vem do latim, que significa felicitas, que significa felicidade. E ela também vem do grego, fio, que significa alma leve. Ela também ela vem do grego, do latim também, a palavra alacritus, que significa ter ânimo leve, ser contente. E o grego é fio, que significa produzir, ser fecundo, ser produtivo. Quando Paulo lá em Filipenses 4:4, ele fala bem assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, olha, seja produtivo, seja contente sempre, tenha sempre a alma leve, tenha sempre o ânimo leve e contente. Ele está dizendo que nós precisamos buscar essa alegria no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. No mundo de tantas tribulações, de tantas desgraças, amado, de tantos desastres, de tantas coisas acontecendo, é possível ser alegre quando... É possível ser alegre, irmã Leile? É, em Deus. Quando nós estamos em Deus, é possível. Quando a alegria do Senhor é a nossa força, é possível. Quando a nossa alegria, ela vem do Senhor, ela está no Senhor, é possível sim ser alegre, ser contente, ter um contentamento, ter uma satisfação diante de todas essas adversidades. Hebreus 11, de 1-3, vai dizer assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E ele continua. Então, a fé é crer e ter a certeza de que nós esperamos em Deus e de que Ele nos fortalece, que Ele nos dá contentamento e satisfação para esperar, e não importa a adversidade. Neemias 8, no versículo 10, na parte B, vai falar um versículo que nós falamos muito, que é a alegria do Senhor, é a vossa força. A alegria do Senhor. Tá percebendo que não é alegria sua nem minha? Paulo fala que para nós nos alegrarmos no Senhor. E Neemias diz que a alegria do Senhor, ou seja, a alegria que vem de Deus, é a nossa força. Não é a alegria que nasce em nós, é uma alegria que vem de Deus.
A alegria do Senhor é a alegria que nasce no nosso coração quando nós nos achegamos a Cristo, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós conhecemos a Deus. Essa alegria, ela nasce no nosso coração porque ela vem de Deus. Aquele que chega ao Senhor frutificará se ele permanecer em Cristo, permanecer sendo cheio pelo Espírito Santo. Verdadeiramente, amados, a alegria do Senhor vem de Deus e tem Deus como objetivo. Não vem de mim, de você não. Não nasce em mim, em você não. Essa alegria, ela vem do Senhor. A paz que excede todo entendimento que nós falamos outro dia, ela também vem de Deus. Então, todos esses frutos, todos esses atributos, eles vêm de Deus e nascem em nós quando nós aceitamos o Senhor. Né? Quando nós aceitamos o Senhor, a sabedoria que nós precisamos vem dele, né? A razão que nós precisamos, a fonte de alegria que nós precisamos, a razão pela qual nós cremos que vai dar tudo certo, esse poder que nos dá essa proteção vem de Deus, essa sabedoria que nos dá proteção vem de Deus, essa orientação, essa fidelidade que é a nossa base, que é a nossa salvação, tudo, a graça vem dele. A comunhão, amados, com Deus é o caminho para promover esse ânimo, para promover essa força que nós tanto precisamos para enfrentar esses dias maus. Por isso eu quero te dizer nessa tarde, se você estiver com Deus, se você está em Deus, é impossível eu e você estarmos com Deus tão forte sem ficar forte, com Deus tão maravilhoso, tão bondoso e excelente, sem nos tornarmos assim. A alegria que Deus gera em nós e que nos alcança, amados, nos leva a compreender que é através de Cristo que nós somos reconciliados, amados, aceitos, que nós somos adotados por Deus. A alegria do Senhor, ela é tão grande que ela nos dá a certeza de que qualquer que seja o nosso futuro, ele é garantido em nosso favor pela bondade de Deus. Amém? Como nós dizemos lá em Romanos, que todas as coisas, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo. É em Cristo que nós somos alegres, felizes, bondosos, fiéis, que nós temos domínio próprio, que nós temos mansidão. É nele que nós temos a alegria, a fidelidade, que nós temos a paz, que nós temos o amor, porque vem dele, vem do Espírito Santo. Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração e traga paz, traga alegria para você e para a sua casa. Amém? Se fizer sentido para você, compartilhe essa palavra, né? Eu vou estar colocando no YouTube, compartilha com seus amigos, com seus parentes, para que eles busquem no Senhor viver pelo Espírito, crucificar a carne, porque vivendo no Espírito, nós somos alegres, nós somos felizes e o Senhor nos abençoe e nos fortalece. Fique na paz do Senhor. Amém?